Olá, pessoal, tudo bem? Vocês lembram que das aulas anteriores nós tínhamos um estudo e estávamos estudando a Revolução Verde, certo? Então, a Revolução Verde foi um estudo de 3 aulas anteriores e a gente vem fazendo o estudo para que nós possamos conhecer melhor esse sistema, essa revolução que ocorreu no planeta Terra. Então, o que era a Revolução Verde? A gente sabe que a Terra ela passou por várias revoluções, várias. Ou seja, a humanidade ela vem construindo a sua vida revolucionando, né? Ela revolucionou no advento da dominação da agricultura na Terra, quando ele deixou de ser nômade, o homem deixa de ser nômade, deixa de andar de lugar em lugar para viver de colheita e pesca, né? Pesca, colheita e de apenas produtos das matas para viver da agricultura. A agricultura fixada num determinado lugar, ele deixa de ser nômade, porque para produzir os produtos agrícolas, eles não precisavam mais. Produzindo isso, ele não precisava mais sair de lugar em lugar buscando alimento. Então, aí foi uma revolução. Então, o homem revolucionou na descoberta do fogo, na descoberta da pólvora, na descoberta das máquinas, das indústrias, e aí tudo é revolução. Mas existe uma revolução que foi primordial para a contenção de uma preocupação mundial, que era a fome, para diminuir a fome no mundo, e também para expandir o processo de produção de alimentos no planeta Terra. Então, a pergunta é, o que é Revolução Verde? Então, vamos aqui mostrar para vocês o que é a Revolução Verde, né? Então, nós vamos observar que a Revolução Verde, ela simplesmente é o que falei, é uma revolução, é uma transformação. Foi uma transformação produzida no sistema agrícola mundial, certo? Que transformação? Como ocorreu isso, professor? Ela surgiu no contexto da Guerra Fria. A Guerra Fria, todos sabem que ela iniciou no pós-Segunda Guerra Mundial e findou nos anos 90. Então, no meados da década de 50, Estados Unidos e ONU incentivaram a implantação de mudanças na estrutura fundiária e nas técnicas agrícolas em vários países desenvolvidos. Então, esse incentivo proporcionou, né, o desenvolvimento de novas técnicas e mais produção de produtos agrícolas. Qual era a intenção dos Estados Unidos? Evitar o surgimento de focos de insatisfação popular por causa da fome. Então, pós-guerra mundial, diminuiu o número de mortalidade no mundo, aumentou a natalidade, consequentemente, a necessidade de alimento também aumentou. E, na visão americana e dos países desenvolvidos, e estava eminente a acontecer uma outra guerra, mas era da fome, né, em busca de sanar a fome. Então, antes que o homem, né, os homens começassem a ficar insatisfeitos com a falta de produtos agrícolas no mercado ou na sua casa, né, e com a fome, eles idealizaram a Revolução Verde. Qual a solução? Solução para a alimentação da fome. Qual a solução? Era a Revolução Verde. Então, a fome no mundo, um problema sem solução, naquele momento era muito... vocês viram que na teoria de Malthus, que nós conversamos nós tivemos aulas anteriores sobre as teorias demográficas, a ideia de Malthus era diminuir o número de população do mundo justamente porque eles temiam, através dos estudos malthusianos, né, eles temiam justamente isso, um problema, um caos mundial, né, na busca de alimento. Isso poderia provocar um transtorno muito grande. Os países ricos, principalmente, né, que as pessoas com fome, você sabe que é um problema muito sério, certo? Então, quem está com fome vai buscar o alimento onde tiver, e aí pode ter
um problema maior, né? Que era, né, a busca dessa solução. Então, a Revolução Verde foi o quê? Foi a estratégia central da Revolução Verde. Qual foi? Foi a de lutar contra a deficiência de alimentos via aplicação massiva de inovações tecnológicas no campo. O objetivo era de maximizar a produtividade agrícola, certo? Então, a Revolução Verde abriu as portas para a tecnologia entrar no campo, né, no meio rural. Então, o termo Revolução Verde é usado para identificar o modelo de modernização da agropecuária mundial, baseado no princípio da insatisfação através da especialização, certo? Então, nós vamos observar que a Revolução Verde trouxe um pacote tecnológico que envolvia as tecnologias muito grande, né, para onde? Para o campo, onde ela chegou no campo, mecanizando o campo, né? Ela trouxe a mecanização para o campo. Que é a mecanização? As máquinas agrícolas, né? Muitas máquinas e muitas tecnologias. Então, a utilização de agrotóxico, justamente para quê? O agrotóxico, justamente para minimizar as pragas e para não para as pragas, né, as doenças da agricultura, não causar grandes perdas na produção agrícola, certo? Então, fertilização do solo, então o solo também trouxe grande aproveitamento de terras, né, de solos não utilizáveis, através da fertilização do solo, desenvolvimento de pesquisas em sementes, certo? Aí vai nascer os transgênicos, né, certo? Vocês vão observando. Então, o uso de variados vegetais geneticamente melhorados e irrigação. Com isso, o que ocorreu? Enquanto no grande produção, começou a grande produção, certo? A grande produção agrícola começou. Então, um momento, bem aqui, um momento. Pronto, dando continuidade à nossa aula, que estavam aqui nós já estávamos falando sobre a mecanização, certo? A Revolução Verde, que chegou no campo através da mecanização da agricultura nos países desenvolvidos. Aí, o que ocorre? Nesse meio, durante nesse entremeio, como estava o Brasil? Enquanto isso, no Brasil, o que ocorria no Brasil? Certo? Então, no Brasil, tinha um sistema de plantação antigo, certo? Mas, introduzido no período militar, da ditadura militar, como parte da estratégia da modernização do país, a Revolução Verde chegou no Brasil com força, né? Então, foi criado um sistema de assistência técnica, extensão rural, sistema de pesquisas, certo? Nas universidades, certo? Criada a Embrapa, vocês conhecem, já ouviram falar na Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Então, começou treinamentos de pesquisadores e professores universitários para o quê? Com programas de crédito para o campo, de máquinas e técnicas agroindustrial, tudo isso incentivado pelo governo federal, certo? Então, caracterização da Revolução Verde. Entre 1950 e 1985, a produção mundial de cereais foi de 700 milhões, né? Ou seja, 700 milhões, você observa que 1,8 bilhões, né? De 700 milhões a 1,8 bilhões a produção mundial de cereais. A produção alimentar dobrou e a disponibilidade de alimento aumentou 40%. Isso é entre 50 e 85%. Então, o crescimento considerável da população de alimentos ficou restrito às grandes propriedades que produziam terras em condições ideais para a modernização, como relevos planos para possibilitar a mecanização e condições climáticas. Nós vamos observar que nas áreas de condições climáticas favoráveis, houve uma grande expansão agrícola nesse período.
que ocorre mais, nós vamos ver que os sistemas mais utilizados eram de monocultura, né, que resultou em uma série de impactos ambientais. Não sei se sabe que aqui no Brasil, por exemplo, o sistema de monocultura da cana-de-açúcar, monocultura do café, monocultura do milho, monocultura do algodão. Então, era uma cultura, cada tempo, uma produção de um produto, um só produto no mercado, você sabe que a tendência é baratear o produto, mas, consequentemente, de restringir a produção dos outros produtos. Então, quando você produz um produto só, na questão do sistema mecanizado, então os impactos ambientais são muito grandes, né? A derrubada de muita floresta, muita agressão à natureza, aos rios. Logo, isso aí trouxe uma grande preocupação, né, com esses impactos socioambientais, né, quanto à viabilidade energética, a erosão, a destruição de floresta, tudo isso estava acontecendo assim, desregradamente, muito fora da regra. Pronto, já desmatei, tudo. A única coisa que eu quero agora é almoçar e descansar na sombrinha de uma árvore. Mas que árvore, né? Você observa nessa charge aí que o desmatamento foi tão grande que ficou o quê? A terra ficou sem uma árvore para plantar uma sombra. Então, o homem, em busca da produção exagerada, da produção sem limite, ele esqueceu da proteção da natureza. Terra sem árvore terras fracas, são terras fracas, terras que podem, né, com a enchente, ser levada, né, toda a sua capacidade de produção numa enchente, numa enxurrada. Sem contar que as encostas, os morros desmoronam, e aí o assoreamento dos rios é inevitável. Então, o carregamento dos dejetos, do barro, da areia, de todos a cobertura vegetal, a cobertura da terra sem a vegetação, vai soterrar muitos rios, certo? E vai provocar um problema ambiental muito grande, certo? Então, com isso, nós vamos observar que também, além desse desmatamento exagerado, chegou junto com a agricultura extensiva, o agrotóxico, que é outro problema que trouxe para a nossa natureza, um grande impacto ambiental, que o agrotóxico, ele previne, né, evita as pragas na agricultura, mas, em contrapartida, mata os insetos, mata os animais e ainda prejudica a própria saúde das pessoas, do ser humano. Então, além de contaminar o solo, né, o transporte pelas chuvas contamina os rios, as águas que alimentam o gado, abastece as cidades e alimenta os peixes. Então, o agrotóxico foi para matar. Matar o quê? Matar os insetos na agricultura? Não, matar tudo que estava pela frente. Nós observamos aí agora, não foi? Então, aí com isso, houve grandes alterações e grandes problemas nas pessoas, né? Grandes problemas nos animais, nos rios, certo? Então, o veneno, ele afeta a fauna, né? E afasta os animais, favorecendo a proliferação de pragas e torna-se o solo estéril. A eliminação da microbiana, né? Dos micróbios, né? Que produz o humus para que a terra se fertilize, o agrotóxico também prejudica isso. Resultado, prejudicando e assim mais agrotóxicos na agricultura. O que vai acontecer, né? Quanto mais desmatamento, mais agrotóxico, né? Mais problemas para nossa saúde e meio ambiente. Então, a agroecologia tem que entrar em campo. As pesquisas também têm que evitar esse problema, né? Então, na Revolução Verde trouxe os problemas causados pela modernização, trouxe. Quais foram eles? Empobrecimento da agricultura familiar,
se as pessoas que vivem de agricultura familiar no interior do campo venderam suas terras para as grandes agroindústrias, e eles foram para onde? Para as cidades. Vocês vão ver o que acontece. Empobrecimento da agricultura familiar e do rural, as pessoas vão voltar, sair do campo para a cidade, uma violência no campo, que é aquela questão dos sem terra, né, dos grileiros, né, os poceiros, e aí vai ter uma violência muito grande no campo. A produção de alimentos contaminados, produzidos com agrotóxicos em grande escala, né, e que provoca grandes problemas de saúde aos seres humanos. Degradação ambiental muito grande, concentração fundiária na mão de poucos, ou seja, as terras foram compradas pelos grandes empresários e os pequenos produtores se tornaram agregados ou aquelas pessoas que foram para a cidade, né? Degradadas, certo? A perda de recursos genéticos, certo? Porque nós perdemos muita genética original, dos produtos originais, e a fome continua. Por quê? Porque a grande produção agrícola ela vai favorecer o grande comércio, né? ao comércio exterior. Ou seja, essa grande produção agrícola não vai adiantar em nada. Você quer ver um exemplo? Vai continuar a fome. Por quê? Qual é o maior produtor de produtos agrícolas do mundo? Brasil, certo? Brasil. Ah, professor, é o Brasil? É o Brasil. Mas não tem fome no Brasil? Tem fome, e muita fome. Por quê? Porque a grande produção agrícola é para o agronegócio, é para vender em dólar, para simplesmente enriquecer cada vez mais quem tem dinheiro, certo? Ocorrendo o quê? Continuando assim a fome no mundo, principalmente, e aí, como nós estamos falando do Brasil, o Brasil também continua. Por isso, até hoje, todo governo que entra e sai fala de reforma agrária. E o que ocorre? Os grandes conglomerados industriais, os grandes da agroindústria, os grandes produtores, os grandes, os ricos, nunca deixam acontecer isso. Nunca deixa acontecer, né, essa produção não acontece para a distribuição de todo mundo. Porque nós sabemos que o maior produtor que sana o problema da fome do homem no país, aqui no Brasil, é nada mais nada menos do que a agricultura familiar. Né? A agricultura familiar ainda é ela a única que salva o Brasil e os brasileiros. Tá certo? Ah, professor, o senhor quer dizer... Quero dizer, não, é verdade. Né? Que por mais que queiram, a agricultura familiar é ainda a maior salvadora da nossa população. Né? Então, vocês viram aqui no blog do professor Juan Corrêa, não viram? Vocês viram no blog do professor Juan Corrêa? Vou mostrar para vocês aqui, no nosso blog. Eu passei para vocês e vocês viram esse vídeo, né? Vocês viram esse vídeo? Viram, não viram? Esse vídeo aqui, sobre a Revolução Verde. Um momento aqui, vou só agitar. Aí. Bom, o que vocês viram nas aulas anteriores? Nós colocamos nas aulas anteriores, né? Nós colocamos aqui nas aulas anteriores, no nosso blog, um conteúdo bem dinâmico, resumido, mas mostrando para vocês a Revolução Verde no mundo e no Brasil, certo? Como iniciou a Revolução Verde, você viu aqui, tá certo? Você observou que ela foi conhecida, que
que tinha muitos problemas na agricultura do mundo, por isso que o povo tinha preocupação, né? E aí, a batalha foi grande para chegar nesse momento da Revolução Verde. E aí, o que é que ocorreu? Quando a agricultura se expande, certo? Nos sistemas agrícolas americanos, dos países desenvolvidos, ela vai chegar no Brasil, né? Por quê? Porque ela simplesmente tinha a intenção de sanar o problema da alimentação no mundo, certo? Então, as vantagens principais, né? As vantagens foi acabar, né, com a preocupação com a fome no mundo, né? A preocupação era grande, ó. A Revolução Verde baseou-se fortemente em elementos como modificações genéticas de sementes, mecanização da produção, uso intensivo de produtos químicos, fertilizantes e pesticidas, introdução de novas técnicas de plantio, irrigação e colheita, produção massificada de produtos iguais como forma de otimizar a produção. A preocupação era produção para minimizar o problema da fome no mundo, né? Desvantagem. As principais desvantagens da Revolução Verde foi altíssimo nível de utilização de água para sustentação de métodos altamente dependentes da tecnologia, né, a água para irrigação. E uma grande dependência da alta tecnologia, né, oriundo dos países desenvolvidos, né, redução da diversidade genética local, certo? Sustentabilidade muito questionável, porque a gente observa que ao entrar esses grandes utensílios agrícolas, pesticidas, tudo vem de encontro à natureza. Então, alto nível de degradação ambiental e o aumento da concentração de renda. No final das contas, os grandes, a Revolução Verde, quem participou e quem participa são os grandes empresários, certo? Isso simplesmente é o que a gente observa e que sempre acontece, tá certo? Então, no final, nós temos esse vídeo que complementa muito bem a nossa aula.